Real Madrid monitora de perto o jovem atacante Ryan do Vasco da Gama e também o atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Palmeiras monitora a situação de Matheus Pereira, que está em fim de contrato com o Cruzeiro. Jorge Carrascal pode em breve receber uma proposta do Napoli da Itália, onde o Wolverhampton também monitora a sua situação. Atlético de Madrid cogita pagar a multa contratual do jovem atacante Rodrigo Mora do Porto. Caio Paulista está próximo de deixar o Palmeiras e se juntar ao Grêmio e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a última edição do Mercado da Bola de 2025. Então, antes de tudo, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. Vamos começar pelas transferências confirmadas. E após o empréstimo em 2025, o volante Gabriel Baralhas ficará no Vitória para 2026, só que agora em definitivo. O jogador de 27 anos deixa o Atlético Goianiense por cerca de 8 milhões de reais e assina até dezembro de 2028. Johnny Gonzalez é o novo reforço do Independiente Medellín da Colômbia. O atacante de 31 anos assinou por 2 anos e deixa o Águilas Douradas, também da Colômbia. Aqui no Brasil, o colombiano já passou por equipes como Fluminense e Corinthians e entre outras equipes. Já o Benfica de Portugal anunciou a contratação do lateral direito Sidney Lopes Cabral, tem 23 anos e assina até meados de 2030. O cabo-verdiano deixa o Estrela Amadora, também de Portugal, a troco de 6 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. E vamos começar falando do atacante Breno Lopes, que está a caminho do Coritiba. O jogador custará cerca de 15 milhões de reais, valor que será dividido entre Palmeiras e o Fortaleza. O jogador de 29 anos era visto como negociável pelo Leão do Pici após o rebaixamento e vai jogar então no campeão da Série B dessa temporada. A informação foi divulgada pelo site Globo Esporte, lembrando que ele recebeu várias sondagens de equipes aqui do Brasil, mas então seu destino será no Coritiba. E o Coritiba não para por aí, e mais um atacante está na mira para a próxima temporada. Trata-se de John Kennedy do Fluminense, conforme informações reveladas pelo jornalista Gabriel Amaral. Por sua vez, o time carioca busca uma equipe para o jogador, e o Coxa então se candidata como um forte interessado. Até o momento então, não passou de uma sondagem. O Coritiba já avalia se vai ou não fazer uma proposta pelo jogador. Pode ser tanto em definitivo, quanto também por empréstimo. John Kennedy voltou ao Fluminense no ano passado, mas acabou não conseguindo se firmar e hoje então é visto como negociável. E segundo informações do jornalista catalão Billy Zarankov, o Bahia está a detalhes de fechar a contratação do meio-campista John Solis, que tem apenas 21 anos. Vale destacar que o colombiano pertence ao Girona da Espanha, que é um time do Grupo City. Segundo as informações então, o tricolor baiano deve desembolsar cerca de 4 milhões e meio de euros para contratar o jovem jogador. E o Grêmio está na disputa pelo atacante José Enamorado, que tem 26 anos e pertence atualmente ao Júnior Barranquilla da Colômbia. Segundo informações apuradas pelo portal GZH, o tricolor fez uma proposta pelo colombiano, com valores na casa de 2 milhões e meio de dólares. Por sua vez, o time colombiano valoriza muito o jogador e pede o dobro, por isso então já recusou essa proposta. Racing e River Plate, ambos da Argentina, além do Fluminense aqui do Brasil, também estão interessados no atacante. E segundo informações reveladas pelo jornalista Vene Casagrande, o Palmeiras encaminhou o empréstimo do lateral esquerdo Caio Paulista, de 27 anos, para o Grêmio na próxima temporada. As conversas estão avançadas então por um acordo de 1 ano. Não foi revelado se haverá ou não uma opção de compra no contrato. Lembrando que na atual temporada, Caio Paulista estava emprestado ao Atlético Mineiro, que acabou optando em não exercer a opção de compra. Deste modo ele voltou ao Palmeiras, porém estava fora dos planos. E segundo informações do portal Lance, o jovem atacante Raikkonen, que está atualmente no Internacional, tem recebido algumas sondagens. Aqui no Brasil, times como Santos, Flamengo e Grêmio sondaram o jogador. Já na Europa, times como Newcastle, Porto, Leeds United e também o Saint-Étienne. Vale destacar que o jogador de apenas 17 anos pertence ao Goiás e está emprestado ao Colorado até o fim do mês que vem. O Corinthians chegou a um acordo verbal pela contratação em definitiva do meio-campista Maicon, que está emprestado desde 2022 pelo Shakhtar Donetsk. O jogador vai assinar agora até o fim de 2027 com o time paulista, e apesar da negociação ser em definitiva, não envolve custos, já que os dois clubes vão ficar cada um com 50% do passe do jogador, onde o time ucraniano visa uma futura venda do atleta. A informação foi revelada pelo site Globo Esporte. Vale destacar também que a diretoria do time paulista trabalha agora para se livrar do transfer ban e quitar a dívida junto ao Santos Laguna do México, para deste modo então fazer novas contratações.
E segundo a Rádio Itatiaia, Santos e Cruzeiro seguem negociando pelo atacante Gabriel Barbosa, mas as partes seguem um grande impasse mediante a divisão salarial do jogador. Por sua vez, a Raposa aceita ceder o jogador por empréstimo, mas quer pagar a menor parte dos vencimentos. Ainda segundo a publicação, Gabigol está sendo monitorado de perto por times da MLS e também do Oriente Médio, onde de lá ele já recebeu propostas no meio deste ano e agora novamente então atrai interessados. Ainda segundo a Itatiaia, Gabigol prioriza uma permanência aqui no Brasil. Matheus Pereira está em processo de renovação de contrato com o Cruzeiro, mas enquanto isso não acontece, o jogador é visto como um possível alvo do Palmeiras para o ano que vem. Aliás, ele é um desejo bem antigo da diretoria. Segundo o jornalista Bruno Andrade da ESPN, o Verdão monitora a situação do jogador e caso então a renovação de contrato não seja concretizada, o Palmeiras vai tentar a sua contratação. Aos 29 anos, Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro somente até o meio do ano que vem, ou seja então, em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e chegar de graça então ao fim do seu contrato. Mas hoje a grande prioridade do jogador é a extensão contratual, algo que o Cruzeiro também trata com prioridade já para o início do ano que vem. E por falar no Cruzeiro, o time continua negociando com o Zenit pela contratação do meio-campista Gerson, que é hoje a grande prioridade para o setor na próxima temporada, e conta principalmente com o desejo do jogador de voltar ao Brasil. No entanto, segundo a ESPN, o jogador só será negociado por algo na casa de 40 milhões de euros, valor que obviamente dificulta a negociação, já que o Cruzeiro não deve pagar essa bolada. Por sua vez, Gerson quer voltar ao Brasil, principalmente para voltar a se destacar e quem sabe estar na Copa do Mundo do ano que vem. Lembrando que no meio deste ano ele deixou o Flamengo por cerca de 25 milhões de euros. E em busca do novo goleiro para disputar posição com o argentino Rossi na próxima temporada, o Flamengo estuda uma nova proposta por Gabriel Brazão, que pertence ao Santos. Além dele, uma segunda opção é o jovem Pedro Morisco, que pertence ao Coritiba. Pelo menos foi o que confirmou a ESPN. Aos 25 anos, Brazão é alvo do Flamengo desde o meio deste ano, quando em agosto o Flamengo chegou a apresentar uma proposta, mas naquele momento, devido à atual condição do Santos, o clube rejeitou qualquer possibilidade de negócio, já que ele é considerado como uma peça importante. Agora, inclusive, o Santos deve dificultar uma saída para o Flamengo. No caso, a prioridade seria uma venda do jogador para a Europa, onde de lá também atrai interessados. E o Besiktas da Turquia é o mais novo interessado no lateral esquerdo Matias Vinha, que pertence ao Flamengo, mas está fora dos planos do técnico Filipe Luís para o ano que vem. Por sua vez, o time turco tenta inicialmente um empréstimo com opção de compra vinculada, algo que já foi proposto pelo River Plate da Argentina. Aos 28 anos, o uruguaio tem contrato com o time carioca até dezembro de 2028 e deve então ser negociado nesta janela. A prioridade deve ser uma venda. E o Napoli da Itália prepara uma proposta na casa de 20 milhões de euros pelo meio-atacante Jorge Carrascal, que pertence ao Flamengo, com a ideia então de contratá-lo na próxima janela de transferências. A informação é do jornalista turco Ekrim Konur. Nos últimos dias, o Flamengo já recusou uma proposta na casa de 15 milhões de euros vinda do Olympique de Marselha da França. Ainda segundo o jornalista, o Wolverhampton da Premier League também teria interesse, porém a ideia do time inglês seria um empréstimo com opção de compra vinculada ao fim da temporada. Contratado neste ano pelo Flamengo, o meio-atacante de 27 anos tem contrato ainda até o meio de 2029 e é hoje considerado uma peça importante do técnico Filipe Luís. Por isso então, o Flamengo promete dificultar uma possível saída. Se fala então em um valor bem acima de 20 milhões de euros para negociá-lo. O Atlético de Madrid da Espanha está disposto a pagar a multa contratual do jovem atacante Rodrigo Mora, que pertence ao Porto de Portugal, e os valores são na casa de 70 milhões de euros, conforme revelou o portal espanhol Fichajes. Ainda segundo a publicação, os colchoneiros querem se antecipar dos demais interessados, onde o jovem é monitorado de perto por times como o Real Madrid, PSG e times da Premier League. A ideia do time de Simeone é então fechar a contratação do jogador já no início do ano que vem, já que existe uma cláusula no contrato que a partir da próxima temporada a multa sobe para 100 milhões de euros. E o Benfica de Portugal está muito próximo de reforçar o seu ataque com um brasileiro. Trata-se do ex-Corinthians, Wesley, que está atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita. Os valores da negociação giram entre 10 e 15 milhões de euros, revelou o portal português Mais Futebol. Vale destacar também que além do Benfica, o Sporting de Portugal era outro interessado, e o jogador chega com a aprovação do técnico José Mourinho. E o Real Madrid da Espanha tem observado de perto dois jogadores que se destacaram aqui no Brasil ao longo desta temporada. A informação foi revelada pelo jornalista italiano Rudy Galetti. Segundo ele, então, o atacante Caio Jorge, de 23 anos do Cruzeiro, é um dos nomes monitorados pelo time merengue. Caio Jorge, inclusive, está em pauta no Flamengo e em várias outras equipes da Europa, onde nesta temporada, inclusive, se destacou com a camisa da Celeste. E o segundo nome, então, seria o jovem atacante Ryan, de apenas 19 anos, destaque do Vasco da Gama, que também é pretendido por várias equipes da Europa. E aí, na sua opinião, Caio Jorge e Ryan se encaixariam no clube merengue? Comente aí. E agora é a hora do resumo do mercado da bola. Iago Pikachu está a caminho do Remo, onde vai
vai assinar por 2 temporadas. O jogador de 33 anos estava livre no mercado após deixar o Fortaleza. A informação é do jornalista Vene Casagrande. O Yokohama Marinos do Japão voltou à carga pelo atacante Tevez e encaminhou a contratação por empréstimo até o fim do ano que vem. Recentemente o Cruzeiro já havia recusado uma proposta pelo jogador, mas agora os moldes e também os valores envolvidos agradaram o time de BH, informou o site Globo Esporte. A Chapecoense está muito próxima de fechar a contratação do volante Camilo, de 26 anos, que pertence ao Grêmio. Segundo o site Globo Esporte, o negócio é visto como muito bem encaminhado. Lembrando que ele chegou no time gaúcho ao longo desta temporada, mas acabou não se firmando como era almejado e está fora dos planos para o ano que vem. Livre no mercado após deixar o Leão do México, o meio-atacante James Rodrigues pode estar a caminho dos Estados Unidos. O colombiano, com passagens pelo São Paulo e Real Madrid, está muito próximo de chegar a um acordo com o Columbus Crew da MLS, revelou o portal Goal. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se você gostou então, já fortalece com o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Eu quero desejar a todos um feliz e abençoado 2026 e a gente se encontra então a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.